Boa noite, povo de Deus. É um prazer, mais uma vez, estar reunido com os irmãos aqui na casa de oração, a vocês que se encontram aqui de forma congregacional, bem como vocês que nos acompanham através dessa transmissão. Ficamos felizes por poder contar com a presença de todos vocês em mais um estudo bíblico onde que todos nós somos alunos. Olha, Luiz, como assim? Mas você também é aluno? Sim, também sou aluno como vocês. Nós somos alunos da Palavra de Deus, 100% Bíblia, com a ação contínua do Espírito Santo e pela graça de Cristo. Uai, Luiz, mas vem cá. Você, então, falou que nós somos alunos 100% da Bíblia. Quem me garante, então, que a Bíblia ela é um livro que eu posso confiar? Será se a Bíblia não é uma mera produção da mente humana? É isso que nós estaremos estudando nessa noite. O que é a Bíblia? Afinal de contas, é um livro de mera mentalidade humana ou tem algo por trás? Vamos fazer uma breve oração mais uma vez? Você que está aí, seja em casa, no seu local de trabalho, que neste momento tirou esse tempo para estar conosco, da forma que você esteja, vamos fazer uma breve oração. Aos momentos que se seguem, ó Pai, te pedimos, pela graça de Cristo, pelo seu amor e ação contínua do seu Santo Espírito, que na Bíblia possamos entender o que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O porquê, irmãos, da gente poder dar ênfase nesse estudo? Vocês jamais vão estar ouvindo eu falar o eu acho ou eu penso, mas somente o assim diz o Senhor, até mesmo porque a autoridade que vos fala não é nada minha, mas da palavra de Deus. Amém por isso? Então vamos lá, vamos ao nosso estudo deste momento. Você que está aí nos acompanhando, Bíblia na mão, se assim possível. Bom, Mateus capítulo 21, versículo 44, nós temos ali um dos nomes a qual é conhecido a palavra de Deus. Mateus 21, capítulo, vamos versículo 42, por gentileza, 21, 42. Olha o que está escrito ali. A Bíblia, basicamente, ela é conhecida de duas formas na própria Escritura. Vai lá, Mateus 21, 42. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Na minha tradução, irmãos, eu gosto de usar a Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia a Bíblia missionária da João Ferreira de Almeida, tá? E na minha tradução aqui, vocês podem conferir também, lá vem dizendo o seguinte, lá aponta a pedra angular. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a saber, a pedra angular. Qual outro nome vocês acham que é dado às Escrituras Sagradas? Alguém aqui sabe? Gostaria de arriscar? Muito simples. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Mas respondeu-lhe e disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem o quê? A palavra de Deus e a executam e as obedecem. Como foi dado então essas escrituras, irmãos? Alguém sabe como que essas escrituras foram feitas, escritas? Veja bem, se você conversar com um ateu,
uma pessoa que não tem nenhum conhecimento bíblico, o que vocês diriam para eles acerca da Bíblia? Como que vocês estariam trazendo esse assunto para eles? Você de casa, uma pergunta interessante, né? E aí? Veja bem, a Bíblia ela foi escrita durante um período de mais de 1.500 anos, por diversos autores, séculos distante. Um disse algo, o outro veio a falar da mesma maneira, dando continuidade ou entendimento àquele que falou séculos passados que jamais tinham se conhecido. Alguns eram amigos, mas outros não, séculos separados. E falaram a mesma coisa. Daí já dá para mostrar que a Bíblia não é algo simplesmente de mera história humana. Tem alguma coisa por trás. Correto? E mais, se nós formos nas profecias bíblicas, que eram para se cumprir até agora, e se você for nos livros de história, todas as profecias se cumpriram e está registrado na história humana. Com isso, até o ateu, pode ser que ele não queira, mas se ele for nos livros de história humana, ele comprova as profecias bíblicas. Isso mostra para a gente que não é um livro meramente de história. Uai, Luiz, mas isso aí é você que está falando. Será que é isso mesmo? Vamos então à Bíblia, irmãos? Afinal, o nosso estudo ele é 100% embasado na palavra de Deus, correto? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ali nos diz, toda a Escritura ela é o quê? Divinamente inspirada e proveitosa para o quê, irmãos? Ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o quê? Em justiça. Isso é fato. E se você for lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz então, porque foram dirigidos homens que assim falaram por Deus. Por quem foram? Olha que interessante. 2 Pedro 1, 21, os homens que falaram, os homens que escreveram-lhe a Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida, o quê, irmãos? Por vontade humana. Por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo quê? Seu Santo Espírito. E é o que a gente bem falou agora há pouco. Como pode um homem meramente por si só conseguir apresentar na Bíblia revelações, profecias, e essas se cumprir em tempo exato? Como pode o ser humano por si só, século distante um do outro, de um autor bíblico, falar a mesma coisa? Hoje a gente tem celular para poder conversar com fulano lá no Japão, mas na época não tinha, e falaram da mesma coisa. Por qual motivo? A ação contínua do Espírito Santo. Ação contínua do Espírito Santo. Pedro, ele menciona, lá em Atos, capítulo 1, versículo 16. Olha só que interessante o que o Pedro fala. Atos 1, 16. Enquanto o irmão coloca ali, vou ler na minha tradução. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E Davi, irmãos, lá em 2 Samuel 23, 2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Hebreus, capítulo 1, versículo 1.
Quem falou então, portanto, através desses homens? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente, olha só, irmãos, falado que muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus sempre usou os homens para falar acerca dele. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Qual o propósito das Escrituras terem sido escritas? Aqui, de forma congregacional, você sabe? Qual o propósito? Você lê a Bíblia por qual motivo? Corrigir, ensinar. Corrigir, ensinar. E você que nos acompanha através da transmissão? Por que você lê a Bíblia? Olha só que interessante. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso quê? Ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O final de tudo é o quê? Esperança. Será por que esse mundo está sem esperança? Será por que desesperadamente as pessoas buscam esperança, talvez em política, talvez em força própria, talvez nos livros de autoajuda, sendo que a palavra de Deus é um livro vivo, profético, que se cumpre e que por final te entrega esperança. Será se estamos buscando esse conhecimento, a busca da esperança nos lugares errados? Você sabe qual que é então a utilidade das Escrituras? Aí sim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Como a gente viu, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para nos instruir em justiça. Quer que seu esposo te trate bem? Quer que a sua esposa te trate bem? O casalzinho que está namorando e que está presente conosco, sejam bem-vindos mais uma vez. Você quer que o seu, espero que seja seu futuro esposo, correto? Que a gente namora para casar, né? Quer que ele te trate bem? Você acha que ele vai aprender isso aonde? Palavra de Deus. E vice-versa. Ok? Bem, Jó teve motivo para blasfemar? O que vocês acham? Jó teve motivo para rejeitar e dar as costas para o Deus vivo? Autor da palavra de Deus? Da própria palavra? Da Bíblia? Mas olha só, irmãos, quando a gente pega a história de Jó e aplica, Jó capítulo 23, versículo 12. Jó 23, 12. Olha que interessante, irmãos. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. Olha só, irmãos. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Na minha versão, do mandamento de seus lábios nunca os deixei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca escrita. Jó teve tudo. Ele teve todos os motivos. Ele perdeu muita coisa. Não perdeu? Perdeu família? Perdeu os bens? Mas ele não perdeu do coração e da sua mente a palavra de Deus. Porque ele sabia que lá tem a revelação da esperança. Não nos homens, não na força própria, não em política, mas na
palavra de Deus. E no final, como foi a vida de Jó? Terminou em miséria, desgraça, desamparado, infeliz? Não. Teve paz. Teve paz. Irmão, Jesus, ele estava explicando aos discípulos como que se aprende dele próprio. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste momento. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Como que Jesus disse que se aprende sobre ele? E começando por onde, irmãos? Moisés. Ei, chega mais perto, presta atenção nisso. Começando por Moisés. E por todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava em todas a Escritura. Irmãos, quantos livros proféticos há no Novo Testamento? 1. Apocalipse. E quantos mais há no Antigo Testamento? Profetas maiores e menores, são diversos. Se não me engano, me foge a memória, mas acho que são 12 ou 13 livros. E Jesus fala, se você quer aprender sobre ele deixou bem claro, não é a minha explicação, porque você jamais ouviu, eu acho ou penso, mas sim assim diz o Senhor, palavra dele. Toda a Escritura, começando por quê? Moisés, profetas. E tem mais detalhes. Como pode, vocês que se encontram de forma congregacional, a gente querer aprender de Jesus, achando que não precisamos mais ler ou dar atenção ao Velho Testamento, porque é velho, sendo que o próprio Cristo no Novo atesta, alega e confirma isso, e ensina sobre isso. Mas não para por aí. O próprio Jesus dá uma ênfase, e se você for lá então no versículo 44 de Lucas 24 e 45, presta atenção nisso, Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, marque na tua Bíblia essa passagem. Lucas versículo 24 e 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e o quê? Nos profetas e nos salmos. Alexandre, posso pedir a gentileza? Você acompanhar aqui a minha joystick para você me enquadrar, ok? Versículo 45. Então, o que, irmãos? Presta atenção. Vamos voltar aqui de novo, volta lá 44. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Aí presta atenção no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para a compreensão da palavra de Deus. Como você vai compreender a Bíblia, se muitas das vezes negligencia as leis de Moisés, o Antigo Testamento que tem lá 99% dos livros proféticos, sendo que o próprio Cristo se ensina que é dessa forma que aprende sobre ele? Não sou eu que estou falando. Palavra de Deus, como eu disse, a autoridade não é minha, e sim da Bíblia.
Tito 1:2. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus pode tudo, irmãos? Vocês que estão aqui de forma congregacional, vocês em casa, Deus pode tudo? O que vocês acham? Sim, eu posso naquele que me fortalece. Tito 1:2. Se eu não errei, isso mesmo. Presta atenção. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus não pode tudo. Sabe por quê? Ele não pode mentir. Prometeu antes dos tempos do século. A Bíblia é quem? De quem, irmãos? Do homem ou de Deus? De Deus. E ele não pode mentir. Você sabe como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia? Deuteronômios, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômios 32, versículo 4. Como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia? Ele é o quê? A rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto o é. Qual deve ser, então, portanto, irmão, o caráter da palavra de Deus? João 17:17. Qual é, então, o caráter da Bíblia? Santifica-os na tua... Porque o quê? A tua palavra é a verdade. Bíblia. A tua palavra é a verdade. Ei, não é o que os pastores por si só falam. Eu poderia estar aqui agora falando o que eu quisesse, correto? Tenho liberdade, tenho livre-arbítrio. Mas não. Tem que ser a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E não o que nós achamos ou pensamos. Irmãos, Isaías 8:20. Você sabe qual que é a prova a ser aplicado a todo profeta ensinador da verdade? Preste atenção, irmão. Se você lida com alguém, tá? Povo de Deus, se você lida com alguém que fala, compartilha ou te ensina sobre a palavra de Deus, preste atenção em Isaías 8:20. Como ele tem que se portar? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque neles não há o Espírito Santo. Não há luz. Se você está sendo ensinado por alguém, e este alguém falar fora da palavra de Deus, ei, estude com ele na Bíblia. Porque quem fala fora da palavra de Deus, não há luz. Sou eu que estou falando? Não, não sou eu. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. O que Deus deseja? Que sua palavra seja para nós, neste mundo de trevas, pecado e morte. Está fácil para vocês viver? Que eu saiba, não está fácil para ninguém. Olha só, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Irmãos, você sabe até que ponto Deus engrandeceu a Bíblia? Salmo 138, versículo 2. Olha só, irmãos, Salmo 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandecestes o que, irmãos? A tua palavra acima de tudo, de todo o teu nome. Resumindo, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus deixa bem claro que a palavra dele tem o mesmo peso do próprio eu, do próprio Deus. E muita gente menospreza essa bênção que nós temos em mãos. Muitos fazem assim porque ainda não teve compreensão. E não cabe a gente julgar, porque cada um tem o seu tempo e quem convence é o Espírito Santo. Cada um tem seu tempo, só tem um detalhe. O tempo se fecha quando a porta da graça se fecha. E em um outro momento estaremos estudando sobre o que é o fechamento da porta da graça. Ok? Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 14. Olha só que interessante, irmãos. A gente sabe que Deus fez isso referenciando suas promessas como um juramento baseado sobre si mesmo. Agora, onde que a gente vê essa explicação? Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, ok? Para quem jurasse, jurou o quê? Por si mesmo. Próximo versículo 14, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando o quê? Te multiplicarei. Desse modo, pôs em penhor e em jogo seu nome ou caráter para o cumprimento da sua própria palavra. Por fim, irmãos, e a gente fecha, Mateus, versículo 24, 35. Mateus 24, 35. Amém? Por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? O céu e a terra, o quê? Passarão. Mas as minhas palavras não irão passar. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus, o que, irmãos? Subsiste eternamente. Quando alguém chegar para você, povo de Deus que está neste momento, através dessa transmissão, estudando a Bíblia, como eu também estou, e falar: a lei de Moisés, ela foi abolida, em especial os 10 mandamentos. Tem gente que fala de forma explícita isso. Ei,
Se você olhar nos dias atuais, realmente, aqui a gente não fala de denominações religiosas e não queremos falar, falamos de espiritualidade. Por isso não iremos citar denominações nenhuma. Mas há várias que não seguem a lei que Moisés, então, recebeu da maneira correta. E em especial sobre uma lei que em outro momento a gente vai estudar, porque ela foi abolida. Por isso que muitos não seguem. E de fato, foi abolido. Mas quem aboliu? Será se foi o próprio Cristo que trouxe ao mundo a mensagem de que, em especial, algo nas leis morais não é para ser seguido? Ou foi homens? Próximo estudo. Você que está aí não pode perder. A lei foi abolida? Se sim, por quem? Não perca. Conto com você. E antes que eu esqueça, compartilhe. Compartilhe este vídeo com aquelas pessoas a qual você também entende, como eu e você, que precisamos de ter conhecimento bíblico. Pois sabemos que a Bíblia é a verdade, é a própria palavra de Deus. Amém por isso? Vocês que estão aqui de forma congregacional, vamos nos colocar em pé para a gente poder orar. E você, de onde esteja neste momento me assistindo, fique à vontade, para da forma que estiver, ou se possível, até se colocar em pé, para orarmos. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de estudo bíblico. Ó Pai, um livro que demorou mais de 1500 anos para ser escrito, por diversos autores, homens inspirados que não falaram de si mesmos, mas pelo seu Santo Espírito. Um livro profético, ó Pai, que quando a gente vai nos livros de história humana, comprova a autenticidade da Tua palavra. Por isso, Senhor Deus, contando com o Seu amor que entregou Cristo na cruz, o Seu único Filho, bem como, ó Pai, contando com a graça de Cristo, pois sem graça não há nada. Bem como a ação contínua do Seu Santo Espírito, Senhor Deus. Te pedimos neste momento, Senhor Deus, abra os nossos olhos. Tire de nosso coração, tire de nossa mente qualquer trava que o inimigo possa estar colocando no dia a dia. Somos falhos, somos fracos e tendemos a cada segundo ao pecado, Senhor Deus. Por isso que precisamos da Tua palavra, da Tua verdade. Pois é nela, como iniciamos este estudo, é nela que no final de tudo encontramos esperança e a verdadeira paz. Obrigado, ó Pai, por poder neste momento estar com os nossos irmãos aqui, esse povo de Deus de forma congregacional, bem como o povo de Deus que nos acompanha através dessa transmissão. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça, esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e os dê a paz.